E o meu marido que tava achando que o dinheiro que eu recebo da pensão do meu filho era pra sustentar ele. Meu filho mais velho, ele tem 8 anos. E desde que me separei, quando ele tinha 2 anos de idade, o pai dele sempre pagou a pensão. E é um valor muito bom. Aí o que é que eu faço? Eu pego o dinheiro da pensão do meu filho, faço as compras aqui de casa e o que sobra eu compro as coisinhas pra ele. Eu nunca deixei faltar nada. E aí, minha gente, há um tempo atrás eu me casei de novo. E tenho um filho de 4 anos com meu atual marido. Que o mês passado ele fez aniversário. Aí meu marido mandou ir com ele numa loja escolher um brinquedo que ele passaria o dinheiro pra minha conta. Aí eu falei, tá bom. Peguei meus 2 filhos e fui pra loja de brinquedo. Quando eu chego lá, cada um escolheu um carrinho de controle remoto. Aí ele foi e mandou um áudio pra mim, todo cheio de ousadia, dizendo que mandou eu comprar um brinquedo pro filho dele e que não tinha obrigação de presentear filho de ninguém. Que se meu filho mais velho quisesse um brinquedo, eu pedisse pro pai dele. Aí eu fui e mandei um áudio de volta. Mandei ele ter vergonha na cara e disse a ele que se ele fosse comprar pra um e outro não, que ele não me mandasse o dinheiro, porque eu não ia comprar pra ninguém. Daí ele me mandou o dinheiro pra eu comprar pros dois. Quando ele chegou em casa do trabalho, eu fui chamar a atenção dele. Perguntei o porquê ele falou aquelas coisas. E aí ele falou, eu só tenho um filho e não vou sustentar filho de seu ninguém, vou comprar brinquedo nenhum. Eu só comprei pra você não passar vergonha. Aí eu falei, tá certo. Quando foi semana passada, o dinheiro da pensão do meu filho caiu na conta e eu fiz as compras. Daí ele chegou do trabalho, já No meu primeiro casamento, meu marido velho podre vivia me mandando-se embora, né? E aí, uma dessas vezes que ele mandou embora, eu chamei o caminhão do frete e fui-me embora, né? Só que aí, no meio do caminho, me bateu um ataque de choro, né? E o homem parou o caminhão, tentou me acalmar e perguntou porque eu tava chorando. E aí, eu falei que eu tava voltando pra casa da minha mãe com o filho pendurado. Meu marido tinha tomado a feira, tinha tomado o botijão de gás e o fogão, né? E aí, esse homem me freou uma proposta. Ele disse a mim que se eu desse uma saidinha com ele, né? Uma bilungadinha, ele ia comprar um bujão novo pra mim e ia fazer a feira de tudo pro meu menino, né? Eu não pensei 2 vezes e aceitei, porque eu tava indo pra casa da minha mãe, tem R$ 1 no bolso, minha mãe também já não tinha condição e gostava muito de me humilhar. E aí eu fui embora, bilunguei com esse cara e depois de uma semana ele ficou me procurando, ele gostou da minha bilungadinha. Só que aí eu perguntei a ele, mas o senhor é casado? Isso era pra me ter perguntado na primeira hora, né? Mas eu não perguntei, só perguntei depois. E aí ele disse que era casado, mas a mulher dele era evangélica e não fazia os beabá como ele queria, né? E aí ele me fria a proposta pra alugar uma casa pra mim, me botar dentro, ficar bilungando comigo com a esposa dele, né? E aí eu não aceitei. Quando pensou que não, passou uns tempos, eu voltei de novo pro meu marido, né? E aí foi a mesma humilhação de novo. Dessa vez agora eu fui embora pra casa com o olho roxo, que ele me deu uma surra que não tinha tamanho. Chamei o mesmo camarada de novo pra carregar minha mudança. E aí vocês não acreditam o que aconteceu. Agora você... Quero que você faça tudo. Sozinha. E aí estava. O segundo teste. Não era sobre o jantar. Era sobre exposição. Ele queria ver se eu ia tropeçar na etiqueta, na postura, na forma de falar. Queria me colocar diante de pessoas poderosas e observar como eu reagia. Era um teste de classe. De origem. O problema é que ele ainda achava que eu era só uma garota qualquer que deu sorte na vida. O jantar aconteceu. Eu organizei tudo com uma eficiência que o deixou desconcertado. Decoração sutil, menu refinado, garçom contratado discretamente por fora, tudo cronometrado com perfeição. Me vesti com um vestido azul marinho elegante, sem exageros. Cabelo preso, maquiagem leve. Os convidados chegaram. Homens e mulheres de terno, vestidos caros, sorrisos falsos e cumprimentos ensaiados. Então você é a nova senhora Thompson, disse um deles com aquele ar cínico de quem já decidiu que não vai gostar de você. Sorri com calma. Prefiro que me chamem de Ava mesmo. As conversas foram acontecendo. Nada muito profundo. Só aquelas trocas de ego que gente rica adora fingir que é networking. Mas eu ouvia tudo. E, principalmente, observava tudo. Durante a sobremesa, um dos investidores comentou sobre campanhas digitais e o impacto da inteligência artificial nas vendas. É o futuro, ele disse. Só empresas muito grandes conseguem acompanhar esse ritmo. Não resisti, nem sempre. Algumas pequenas empresas estão dominando esse mercado silenciosamente. Usam dados de comportamento, clusterização emocional e microtargeting com uma precisão que nem as Big Techs conseguem. Silêncio. O homem me olhou como se eu tivesse falado outro idioma. Michael também. Ele não esperava aquilo. Você trabalha com isso? O investidor perguntou. Só acompanho. Gosto de estudar tendências. Michael apertou a taça, mas manteve o sorriso. Por dentro, ele estava tentando entender como eu sabia daquilo, mas não perguntou. Ainda não. Depois que os convidados foram embora, ele ficou me olhando por alguns segundos, como se estivesse vendo outra pessoa pela primeira vez. Você falou com confiança demais. Quase como alguém do meio. Dei de ombros. Só leio muito. Ele assentiu, mas eu vi a dúvida crescendo. Ele estava começando a desconfiar que havia algo em mim que ele não controlava. E estava certo. Só que naquela mesma noite, algo aconteceu. Algo que nem eu esperava. Recebi uma mensagem anônima no meu celular pessoal, aquele que ninguém da casa conhecia. Se ele descobrir quem você realmente é, vai destruir tudo, incluindo você. Eu gelei.
porque só havia uma pessoa no mundo que sabia o que eu fazia e que tinha motivos para me ameaçar desse jeito. Fiquei olhando para aquela mensagem por vários minutos. Ela parecia simples, quase banal, mas eu sabia exatamente o peso que carregava. Não era só um aviso. Era uma lembrança de que meu passado, por mais enterrado que estivesse, ainda podia me alcançar. Aquela pessoa, eu não via desde que cortei qualquer laço. Foi a primeira e única vez que precisei ser cruel para sobreviver, mas agora ela estava de volta. E sabia exatamente onde me atingir. O jogo com o Michael era perigoso, mas o que estava vindo era bem pior. Parte 2. Já que elas não queriam sair da minha casa, então eu resolvi explicar pra elas como as coisas realmente eram. Que elas não tinham direito àquela casa porque aquela casa foi comprada com o dinheiro da herança que a minha avó deixou pra mim. Pouco tempo antes da gente comprar essa casa, a minha avó havia falecido, né? E como eu era a única neta dela, porque a minha mãe foi filha única e a minha mãe já havia falecido, ela deixou o dinheirinho que ela tinha guardado, as economias dela de uma vida pra mim. Então, com esse dinheiro da herança, eu comprei essa casa e a gente reformou com o dinheiro que a gente tinha juntado até aquele momento. Porque o dinheiro que a gente tinha conseguido juntar não dava nem pra começar a pagar a casa, né, gente? Convenhamos que uma casa não é barata. Na hora que eu falei isso, a minha sogra e a ex do meu marido começou a dar escândalo, porque segundo elas eu tava inventando que isso não era verdade, que eu tava dizendo aquilo só pra mim poder ficar com a casa, que isso não ia ficar assim, que elas iriam chamar a polícia. Então eu disse pra elas que elas poderiam chamar quem elas quisessem, porque aquela casa estava no meu nome e foi comprada com a minha herança. Então elas simplesmente decidiram destruir a minha casa. Elas quebraram as portas, as janelas, destruíram os meus móveis, porque segundo elas não ia ficar assim, que o meu marido tinha investido naquela casa e elas tinham direito àquela casa sim. Eu chamei a polícia pra elas, a polícia veio, prendeu elas, levaram elas pra delegacia, elas tiveram que pagar fiança pra sair e eu processei as duas. No fim, eu consegui ganhar o processo e elas tiveram que pagar uma indenização pra mim. Como elas não tinham dinheiro pra pagar essa indenização, pra cobrir os danos que elas causaram na minha casa, as duas não tiveram outra opção a não ser vender os carros, né, delas, pra cobrir a indenização que o juiz estipulou que elas deveriam me pagar. No fim, elas não tiveram direito a nada e ainda saíram no prejuízo pra aprender a não colocar a mão no que é dos outros. Oi, eu sou a Thay, do Thay Relatos, me siga pra mais histórias como essa. Você tá acima do peso, é só humilhação. Tu acredita que eu fui ficar com aquele boy que eu te falei que a gente tava se conhecendo? Mulher, e na cama eu disse pra ele que eu gostava de umas palavras assim, sabe? Que ele me chamasse de algumas coisas. Coisa diferente, sabe? Não me chamasse só de amor, só de bem, essas coisas não, sabe? É muito comum pra mim. Mulher, por tu acredita que na hora H lá, mulher, ele começou a me chamar de meu galão de água. Ele me chamou de meu botijãozinho de gás, desse jeito. Ele me chamou, mulher, de galão de água seco, que o entregador entrega na casa da mãe dele. Mulher, tu acredita, mulher? Mulher, eu parei na hora, eu dei um empurrão nele, aí ele caiu no chão, aí se levantou e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu disse, macho, como é que tu ousa me chamar desse jeito, macho? Mulher, eu nunca pensei, mulher, que o cara ia me chamar de tudo isso, mulher. Eu me matriculei ontem na academia. Vou começar hoje. Comprei um monte de fruta, de legume. Porque o boy, mulher, tava lá, eu tava na expectativa do boy me chamar de minha gostosa, sabe? De minha boneca. Nossa, como você é uma delícia. Mas não, ele me chamou, foi de galão de água, mulher. De botijão de gás, mulher. Não aguentei não, mulher. Eu tô com depressão desde aquele dia. Que desgraça. E meu irmão que trouxe a namorada dele pra nos apresentar, e assim que a bonita chegou foi uma verdadeira decepção. Era por volta das 10h30 da manhã quando meu irmão me ligou pedindo pra me arrumar um almoço de última hora pra namorada dele, pois ele estava trazendo ela pra conhecer a gente. Daí, minha gente, eu falei, nossa, meu mano, por que você não avisou com mais tempo? Ele falou, não, mano, é porque eu decidi de última hora. Só sei, minha gente, que dei meu jeito, corri na casa da vizinha, comprei uma galinha aérea por R$100 e aí preparei do meu jeito, né? Como eu imaginei que a bonita morava na cidade, uma galinha caipira pra ela ia ser novidade, uma coisa diferente. Só sei, minha gente, que quando foi por volta de meu dia, eles chegaram aqui em casa, né? Que quando a bonita chegou, saí lá fora, recebi ela, convidei ela pra entrar, sentar e esperar o almoço. Que quando, minha gente, ela entrou na minha sala, que sentiu o cheiro da galinha, ela começou a engoiar e disse, nossa, amor, mas e sua irmã preparou galinha pra mim? Quem foi que disse que eu como galinha? Eu tenho nojo dessa carne. Isso na minha cara, né? Eu falei assim, olha, minha filha, eu sinto muito lhe dizer, mas meu irmão me ligou de última hora. A gente só compra carne aqui em casa de 15 em 15 dias, a carne tinha acabado e a única coisa que eu tinha pra me lhe oferecer era uma galinha caipira. Agora, se você não come, eu não posso fazer nada. Meu irmão olhou pra mim e falou, nossa, minha irmã, mas também não precisa pegar pesada assim com ela, não. Ela é visita. Eu falei, visita folgada e mal agradecida. Que se ela quiser almoçar, meu irmão, vai ser o que eu tenho pra oferecer pra ela. Pois ela disse, não, mozinho, então bora caçar outro meio pra gente almoçar, porque eu não vou passar o dia de fome. Só sei, minha gente, que meu irmão pegou ela e sumiu da minha casa. E eu falei pra ele que ele não voltasse com ela na minha casa pra ela fazer uma desfeita dessa. Minha gente, e aí, me diga aqui nos comentários se vocês também não gostam de galinha caipira.